Olá, tudo bem? Eu sou Mariana Monteiro e a partir de agora você acompanha os fatos que marcaram 2022 aqui no Parlamento. Está começando a retrospectiva do jornalismo da TV Câmara. E você vai ver nesta edição. Na área da saúde, os números de mortes e internações pela Covid-19 diminuíram. O Congresso foi reaberto à visitação pública e o piso nacional da enfermagem foi promulgado por deputados e senadores. Na política, eleições gerais. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República com 2 milhões de votos de diferença para Jair Bolsonaro. Na Câmara, a taxa de renovação foi de 39%. Economia, deputados aprovaram mais recursos para compras de vacinas, ampliação de programas de transferência de renda e ajustes na conta de luz e no preço dos combustíveis. E você vai ver também as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil e dos 90 anos do voto feminino no país. Agora, na retrospectiva 2022 da TV Câmara. O ano de 2022 foi marcado pela volta à normalidade, com a queda dos índices de contaminação e mortes provocados pelo Covid-19. Com grande parte da população vacinada, indústria, comércio, escolas, administração pública e o parlamento voltaram ao modo de trabalho presencial. Os efeitos da crise econômica mundial provocada pela pandemia mobilizaram os debates e votações no plenário da Câmara. O enfrentamento da crise decorrente da pandemia mobilizou os debates e votações do plenário este ano. A aprovação de 6 bilhões de reais para a compra de vacinas, a ampliação do crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil e programas de crédito para pequenas empresas e microempreendedores individuais foram algumas das medidas aprovadas. Nós conseguimos aumentar de 1.000 para 1.500. No relatório, a gente também muda de 3.000 para 4.500 reais, dando condição daqueles que já buscaram crédito poder buscar, inclusive, mais. Em outra frente, o objetivo foi reduzir os preços dos combustíveis e da energia elétrica. Os deputados aprovaram crédito aos consumidores na conta de luz por cobranças indevidas, a venda direta das cooperativas de álcool para os postos de combustíveis e a restrição na cobrança do ICMS de combustíveis e da energia elétrica. Não é justo que um cidadão que hoje tem dificuldade de honrar seus compromissos pague, em média, de 25% a 27% na fatura de energia elétrica. Dois setores muito atingidos pela pandemia também receberam apoio: o turismo e a cultura. Os deputados aprovaram um auxílio de quase 4 bilhões de reais para o setor cultural. Vai transferir emergencialmente para os entes federados, estados, capitais e municípios algo em torno de 3,8 bilhões de reais. Para fomentar o turismo nacional, foi aprovado, entre outras medidas, o projeto que legalizou os jogos no país. Matéria que enfrentou a oposição de setores ligados às igrejas, teve incluídos mecanismos para prevenir o acesso de apostadores compulsivos nos locais de apostas, bem como garantias de premiação. A gente tem que olhar as oportunidades que o Brasil está perdendo, construindo novos produtos turísticos, olhar para o mundo do G20, das maiores economias do mundo. Apenas o Brasil e a Indonésia não têm jogos de aposta regulamentados. Os deputados aprovaram este ano a medida provisória que amplia o acesso de estudantes de escolas privadas ao ProUni, a MP que cria um programa para promover o acesso gratuito à internet a estudantes de baixa renda e a que concede descontos de até 99% nas dívidas do FIES para estudantes inadimplentes.
Foi aprovado também o projeto que cria regras para a educação domiciliar no Brasil, conhecida como homeschooling. Vinculamos essas famílias a uma escola. Elencamos a necessidade de haver uma formação mínima para esses pais ou para esses preceptores. Colocamos a necessidade de haver o convívio dessas famílias. Na área da segurança pública, o plenário aprovou o projeto que extingue a saída temporária de presos e o que tipifica o crime de domínio de cidades, conhecido como novo cangaço. Era uma das características do domínio de cidades, também conhecido como novo cangaço. É um crime que tem acontecido várias vezes já esse ano no nosso país, em municípios menores. O último ano da legislatura, quando os deputados encerram seus mandatos, foi de grande produção legislativa. Só no primeiro semestre foram aprovadas 11 emendas à Constituição Federal. Entre elas, as que garantiram piso salarial para agentes comunitários de saúde e para profissionais da enfermagem. Os profissionais da enfermagem estiveram na linha de frente no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Com o reconhecimento da sociedade, ganhou força uma luta que a categoria trava no Congresso desde os anos 70. Está encerrada a votação. Pelo texto aprovado, o valor mínimo inicial para enfermeiros será de R$ 4.750, a serem pagos pelos serviços de saúde públicos e privados. Nas outras categorias, haverá proporcionalidade, 70% do piso dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem, pouco mais de R$ 3.300. E 50% para os auxiliares de enfermagem e as parteiras, equivalente a R$ 2.375. A matéria teve apoio de quase todos os partidos. Este projeto é uma conquista coletiva da coragem, da resistência. É um momento de homenagear tantos profissionais que perderam a sua vida durante a pandemia e que precisam agora ser lembrados e homenageados. Pasmem, senhoras e senhores, morreram entre enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, 838 profissionais, homens e mulheres, que foram para a linha de frente salvar vidas e tiveram suas vidas ceifadas. Mas também teve votos contra. Verem os profissionais da enfermagem que estão hoje aqui lutando pelo piso, desempregados, porque os hospitais, os municípios, os estados não conseguirão pagar este piso. Gravem esta fala, já está sendo gravada, e vamos aguardar 2, 3 anos para ver o que vai acontecer com a saúde brasileira. O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que garante recursos para o pagamento do piso da enfermagem. A PEC determina à União prestar assistência financeira aos estados, municípios e entidades filantrópicas para financiar os gastos adicionais que terão no pagamento do piso. Para isso, será constituído um fundo especial a partir de superávites financeiros de outros fundos públicos do Poder Executivo. Apresenta fontes seguras e certas de financiamento para o piso salarial da enfermagem em nosso país. A enfermagem, esse grande contingente de trabalhadores e trabalhadoras, em maioria mulheres, aguarda há meses a implementação da lei já votada, sancionada por essa Casa. Ao mesmo tempo, com suporte constitucional, garantindo também o direito aos servidores públicos que trabalham na área. O piso da enfermagem, aprovado pelo Congresso Nacional, está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal até que sejam indicadas fontes de recursos para a nova despesa, prevista em R$ 18 bilhões em 2023. 2022 marcou também a reabertura do Congresso Nacional para a visitação dos turistas. Ela tinha sido suspensa por causa da pandemia provocada pela Covid-19. A
Câmara dos Deputados reabriu a visitação institucional guiada depois de 2 anos fechada por causa da pandemia de Covid-19. O programa de visitação do Congresso Nacional foi criado em 1998. Nesses 24 anos, mais de 2.600.000 pessoas já passaram pelos corredores da Câmara e do Senado Federal. São cerca de 15.000 pessoas por mês. Os visitantes, eles adoram conhecer o Congresso Nacional, a arquitetura. É monumental o Palácio, o plenário da Câmara, o plenário do Senado, as obras de arte, tudo isso brilha os olhos de quem visita aqui o Congresso e chama muito a atenção. Eles querem saber como funciona, como os deputados votam, onde eles sentam, se cabe todo mundo, né? São perguntas que sempre questionam para a gente, mas poxa, tem cadeira para todo mundo aqui no plenário da Câmara? Então essas questões são curiosidades que as pessoas veem na televisão e aproveitam a visita, aproveitam esse momento para tirar dúvidas, para conhecer, mas certamente as obras de arte e a arquitetura do Oscar Niemeyer são o grande destaque da visita. Então, se você ficou interessado em conhecer o prédio do Congresso Nacional em Brasília, acesse o site www.congressonacional.leg.br/visite para tirar as suas dúvidas. E seja bem-vindo! A independência do Brasil completou 200 anos em 7 de setembro de 2022. No Congresso, vários eventos foram realizados para celebrar a data ao longo do ano. Outro marco importante foram os 90 anos do voto feminino no Brasil. Veja na reportagem. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Para celebrar os 200 anos de independência, o Congresso Nacional realizou uma sessão solene com chefes de Estado de Portugal e de outras ex-colônias portuguesas, além de ex-presidentes do Brasil e dos presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Congresso Nacional lembrou o protagonismo do Legislativo no processo de consolidação da independência e da democracia brasileira. O caminho até aqui, cheio de percalços, não foi fácil, inclusive com períodos marcados pela obscuridade dos odiosos regimes autoritários e repressivos. Entretanto, com a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, símbolo máximo da nossa redemocratização, a nossa história deu uma guinada definitiva no sentido da liberdade e da democracia. O presidente da Câmara dos Deputados citou eventos e movimentos que selaram o destino do Brasil como país independente. Ele ressaltou a contribuição dos deputados brasileiros no movimento de emancipação do Brasil em 1822. Propugnavam os constituintes portugueses a intenção de devolver ao Brasil a antiga condição política e econômica de colônia. A rejeição de tal proposta provocou discussões acirradas, assim como manifestações contundentes dos parlamentares brasileiros, evidentemente contrários a tal ideia. Tanto lá quanto em terras brasileiras, o projeto separatista encontrava solo apropriado para germinar. No corredor Teresa de Benguela, a mostra O Movimento da Independência destaca marcos históricos que permitiram que, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarasse o Brasil independente de Portugal. Traz o antes e o depois da Declaração de Independência do Brasil. Este ano, também em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, a Câmara dos Deputados lançou o livro A Imprensa no Processo de Independência do Brasil, Hipólito José da Costa, o Correio Brasiliense e as Cortes de Lisboa. Os deputados que estiveram no lançamento do livro destacaram que o tema da publicação continua atual. No momento em que vivemos essa contradição da liberdade, das liberdades, o paradoxo da liberdade, o paradoxo da tolerância, que tanto se destaca nesses tempos, como é importante reafirmar esse compromisso e a importância da imprensa na defesa das instituições democráticas e do legado do Brasil.
O ano era 1932. O novo Código Eleitoral havia sido promulgado com os seguintes artigos. Artigo 2º. É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste Código. Artigo 121. Os homens maiores de 60 anos e as mulheres de qualquer idade podem isentar-se de qualquer obrigação ou serviço de natureza eleitoral. O voto feminino estava assegurado por lei. 2 anos mais tarde, a Constituição ratificou o direito constitucional de voto das mulheres. 90 anos depois da conquista do direito de votar, a luta agora é pelo direito de ser votada. As mulheres representam pouco mais de 12% dos 70 mil cargos eletivos no país. Somos 53% da população brasileira e nós queremos, e por isso que queremos, nos sentir representadas nos espaços de poder. Somos 15% na Câmara Federal e 12% no Senado. Mas a nossa luta é por paridade, é 50-50. E vamos chegar lá, com luta e com coragem, da mesma forma que chegamos até aqui, hoje. Viva os 90 anos do voto feminino! A Secretaria da Mulher e o Centro Cultural da Câmara dos Deputados promovem a exposição Os 90 anos do voto feminino no Brasil. O Código Eleitoral brasileiro estabeleceu no ano de 1932 o direito das mulheres votarem. A exposição também retrata a evolução dos direitos políticos das mulheres no ordenamento jurídico brasileiro, nas constituições e códigos eleitorais de 1824 até os dias atuais. Na abertura do evento, a deputada Érica Cocai enfatizou que muitas normas sobre os direitos das mulheres só se converteram em lei devido à luta da bancada feminina e o aumento da presença de mulheres na política. Nós avançamos o número de mulheres eleitas nessa legislatura com relação à legislatura passada, mas ainda estamos muito distantes do percentual de mulheres na nossa sociedade. E é preciso entender que cada conquista e cada avanço, que é avanço de equidade de gênero, é avanço na construção da democracia e da justiça, tem que ser cuidado, tem que ser protegido para que nós possamos, enfim, fazer deste país uma verdadeira democracia. 2022 também foi ano de eleições gerais no país. O voto da população decidiu o novo presidente da República, governadores e a composição do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais. Domingo, 2 de outubro, mais de 156 milhões de pessoas estavam aptas a votar em todo o Brasil. Eleitores e eleitoras foram às urnas escolher presidente da República, governador, senador, deputado federal, estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal. Em Brasília, um eleitor ilustre compareceu para declarar o seu voto em mais um pleito. Luiz Gonzaga de Oliveira tem 76 anos, é portador do título de eleitor número 001 do Distrito Federal, tirado em 1960. Desde então, nunca deixou de votar em eleições. Eu tenho votado em todas elas, porque eu gosto de exercitar o instrumento da democracia, que é o voto. É o voto que dá solidez, que dá estabilidade à vida política e à democracia de qualquer país. A TV Câmara e a TV Senado participaram em conjunto da cobertura especial das eleições, desde a votação até a apuração final dos votos. E na eleição para a presidência da República mais polarizada da história brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva venceu Jair Bolsonaro nos 2 turnos e foi eleito para o cargo com uma diferença de 2 milhões de votos. No discurso, após a vitória, garantiu que o novo mandato será de normalidade e harmonia democrática entre os 3 poderes. É preciso retomar o diálogo com o Legislativo e o Judiciário, sem tentativa de exorbitar, intervir, controlar, cooptar, mas buscando reconstruir a convivência harmoniosa e republicana entre os 3 poderes. A normalidade democrática está consagrada na Constituição. E as eleições também mudaram a configuração da Câmara dos Deputados para 2023. Com mais deputados reeleitos e menos novatos, a taxa de renovação da Casa será de 39%. Segundo dados da Secretaria-Geral da Mesa, com base nos resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, a taxa de reeleição na Câmara dos Deputados voltou a subir em comparação com as 2 últimas eleições.
Em 2014, 289 deputados foram reeleitos para a Câmara. O número caiu na eleição de 2018 para 251. Este ano, subiu para 294 deputados. A taxa de renovação, que em 2014 foi de 39% e subiu para 47% em 2018, retornou a 39% este ano. Já a taxa de ex-deputados eleitos, que são aqueles que retornaram à Câmara após um intervalo entre legislaturas, esta começou a diminuir e atingiu 3% este ano, com a eleição de 17 ex-deputados. Ex-deputado que retorna à Câmara não é considerado reeleito. Este cientista político atribui o aumento no número de reeleitos e a menor renovação da Câmara a 3 condições. Um alto número de parlamentares que concorreram no exercício do mandato, um número bem expressivo, superior a eleições anteriores. E quem disputa no exercício do mandato tem vantagem comparativa em relação àqueles que não têm. O segundo aspecto é que em 2018 havia uma forte contestação da política tradicional, o que, de certa forma, acabou dificultando para aqueles que já tinham mandato, porque a sociedade tinha um grande desejo de renovação na política. E, por fim, vale destacar também o fim da coligação nas eleições proporcionais. Mesmo pessoas sendo conhecidas da sociedade, se elas não tivessem filiado a um partido com boa estrutura, eles não conseguiram atingir o quociente eleitoral e ter um mandato eletivo na Câmara dos Deputados. A deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, reeleita para o 7º mandato, é a parlamentar mais idosa da Câmara, com 87 anos. O deputado mais longevo, o mais idoso, com o maior número de mandatos, é o deputado Átila Lins, do PSD do Amazonas, que em 2023 vai assumir o 9º mandato, aos 72 anos. Ele será o presidente da sessão que vai eleger o novo presidente da Câmara na próxima legislatura, em fevereiro do ano que vem. Uma das promessas dos candidatos à presidência da República para 2023 era a manutenção do pagamento do auxílio emergencial criado durante a pandemia de Covid-19. Após a eleição, o Congresso passou a discutir uma proposta de emenda à Constituição que permitisse ampliar o teto de gastos para viabilizar o pagamento do auxílio de R$ 600. A Câmara aprovou a PEC 32, a chamada PEC da Transição, que aumenta o teto de gastos em 145 bilhões de reais no orçamento federal do ano que vem. O espaço fiscal aberto pela proposta permitirá ao próximo governo dar aumento real no valor do salário mínimo e manter o pagamento do auxílio de R$ 600 por mês a famílias carentes, com uma parcela adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. Nós vamos garantir que nenhuma pessoa passe fome, que nenhuma pessoa esteja numa situação de vulnerabilidade, que é o direito mais sagrado, constitucional e humano, que é o direito à alimentação. Alguns partidos votaram contra a aprovação da matéria. Essa é uma PEC cuja maior parte do valor, quase 100 bilhões de reais que ela está tirando do teto de gastos, está sendo feita para, de um lado, dar um cheque em branco para o governo eleito, fazer praticamente o que ele quiser com boa parte desse valor, e, de outro lado, garantir orçamento de emendas para o Congresso Nacional. A PEC também prevê a exclusão do teto de gastos de despesas custeadas por recursos de doações para projetos socioambientais e para instituições federais de ensino, de projetos financiados com indenizações por desastres ambientais e de transferências de estados e municípios para a União destinadas à execução direta de obras e serviços de engenharia. A PEC prevê a substituição do teto de gastos por um novo regime fiscal, que deverá ser proposto pelo governo até agosto de 2023 por meio de um projeto de lei complementar. O texto da proposta de emenda à Constituição também autoriza o relator-geral do orçamento a realocar os 19 bilhões e 700 milhões de reais previstos nas chamadas RP9 ou emendas de relator, que foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo. Metade desse valor será redistribuída para emendas individuais de deputados e senadores
e a outra metade destinada a ações voltadas à execução de políticas públicas do futuro governo. Ao final da votação, o presidente da Câmara elogiou o papel dos líderes na busca do acordo para a matéria e destacou a importância de sua aprovação para o governo que toma posse em 1º de janeiro. Uma discussão muito firme, com muita democracia, com muita conversa, como tem que ser na política, com muito equilíbrio e, sem sombra de dúvidas, com a perseguição da boa política. Na boa política, eu queria fazer aqui um agradecimento a todos os líderes que participaram do processo de confecção, votação e aprovação desta PEC. Eu entendo que todo governo eleito democraticamente ele tem que ter a oportunidade de demonstrar para a população e ter a possibilidade de entregar aquilo que prometeu em campanha. Por ter sido modificada na Câmara, a matéria voltou para a análise do Senado, que aprovou na íntegra o texto da Câmara. A proposta foi promulgada pelo Congresso Nacional. A lei orçamentária para 2023 também é peça fundamental para o equilíbrio financeiro do novo governo. A lei também foi discutida após as eleições e com muita articulação dos atores das áreas política e econômica. O Congresso aprovou o projeto de lei orçamentária que estima as receitas e fixa as despesas da União para 2023. Veja os principais números. A estimativa para a arrecadação bruta com impostos é de 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Quando se tira desse valor as transferências a estados e municípios relativas aos impostos compartilhados, o total será de 1 trilhão e 800 bilhões de reais. O projeto aprovado estima que as despesas com custeio e investimentos devem superar as receitas de impostos em 230 bilhões de reais. Esse valor inclui o aumento do teto de gastos de 169 bilhões previstos na Emenda Constitucional 126, conhecida como PEC da Transição, e que permite o aumento real do salário mínimo, fixado em R$ 1.320 a partir de 1º de janeiro. O espaço fiscal criado também permitirá ao próximo governo manter o pagamento do auxílio de R$ 600 por mês a famílias carentes, com uma parcela adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. O texto prevê mais recursos para a saúde e a educação em relação à proposta encaminhada pelo Executivo. Os programas de educação ficaram com 130 bilhões de reais, enquanto a proposta original do governo previa apenas 67 bilhões. Já as políticas de saúde contarão com 170 bilhões, mais que os quase 150 bilhões previstos pelo Executivo. Consideradas inconstitucionais pelo Supremo, as emendas de relator, ou RP9, foram redistribuídas. Dos 19 bilhões e 700 milhões de reais, metade foi para 5 ministérios, 4 bilhões para o desenvolvimento regional, 3 bilhões para a saúde, 1 bilhão e 800 milhões de reais para o Ministério da Cidadania, 416 milhões para a agricultura e 169 milhões para a educação. A outra metade será usada no reforço das emendas individuais dos parlamentares. Cada um dos 513 deputados poderá indicar até 32 milhões de reais para programas ou obras, enquanto os senadores terão 59 milhões de reais cada um para fazer as suas indicações. Fizemos o melhor possível diante das circunstâncias que enfrentamos. A peça orçamentária que veio para esta casa era uma peça absolutamente inexequível. Nós recompusemos rubricas importantíssimas. No Ministério da Cidadania, nós alocamos de recursos adicionais 75 bilhões de reais. 70 só para o Bolsa Família, que sem a PEC não existiriam, e as pessoas iriam receber não R$ 600, iriam receber apenas R$ 405. Colocamos para a saúde 22,7 bilhões de reais,
além do orçamento normal do Ministério da Saúde, que sem os quais, senador Isalci, não haveria recurso para a farmácia popular. Colocamos na educação 10,8 bilhões de reais a mais. E todos nós sabemos a situação de penúria que se encontram as nossas universidades, os nossos institutos federais, os recursos para a merenda escolar, para a infraestrutura nós colocamos 12,2 bilhões de reais a mais que a PEC propiciou. Isso não é farra de gastança, são recursos essenciais, indispensáveis e que não podem ser postergados para o nosso país continuar executando as obras que estão em execução, como as rodovias, as pontes que estão sendo feitas pelo Brasil. O Congresso Nacional também é sensível a fatos externos de grande repercussão no país. Em 2022, comissões externas foram criadas na Câmara para acompanhar os desdobramentos das fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e também a morte do ambientalista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, no Amazonas. Estes e outros assuntos pautaram o trabalho das comissões e também do plenário da Câmara. A tragédia que se abateu sobre a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na tarde do dia 15 de fevereiro, foi lembrada em vários pronunciamentos de deputados no plenário Ulisses Guimarães. Externo a minha solidariedade a todas as famílias de Petrópolis, vítimas também dessa intensidade de chuva, mas, de fato, também vítimas do descaso de políticas públicas que garantam o acesso a moradia digna e com segurança. Na verdade, isso foi uma cena que se repetiu após mais de 10 anos. Em 2011, a região serrana do nosso estado do Rio de Janeiro tiveram graves problemas com as fortes chuvas, pessoas desabrigadas, mortes, 900 mortes naquela ocasião. E, na verdade, a gente viu o quê? A corrupção levando o dinheiro onde devia ter sido feitas benfeitorias. Já há 2 pedidos de comissão externa na casa para que a gente possa acompanhar de perto e dar um acompanhamento, não só de urgência, mas de curto, de médio, de longo prazo, porque nós vamos demorar muito na reconstrução daquele processo, da solidariedade necessária, do apoio às famílias e de apoio à cidade. A comissão externa destinada a acompanhar a calamidade pública provocada pelas enchentes e deslizamentos de terra na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, realizou a primeira reunião de trabalho. No dia 15 de fevereiro, o município da região serrana do Rio de Janeiro foi atingido pela maior chuva dos últimos 90 anos. A tempestade provocou a morte de mais de 230 pessoas e o prejuízo acumulado pelo município é de 200 milhões de reais. No plano de trabalho definido pelo colegiado, a primeira resolução aprovada é uma visita institucional à cidade de Petrópolis. O que mais a gente ouviu das pessoas afetadas e de outras cidades que já aconteceram tragédias semelhantes é que em pouco tempo tudo desmobiliza e fica só o sofrimento e a dor daquelas pessoas individualmente. Então, o momento desta comissão é oportuno por isso. Nós vamos estar presentes, talvez no momento que já não tenha mais grande mobilização. A comissão externa que acompanha as investigações sobre a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, em junho deste ano, na região do Vale do Javari, no Amazonas, aprovou o relatório final. No texto, a relatora da comissão, deputada Vivi Reis, apontou que Bruno e Dom foram vítimas de uma rede de associações criminosas que atua na região em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e a pesca ilegal em grande escala. A deputada também ressaltou que um clima de medo domina a terra indígena do Vale do Javari e, para isso, recomenda a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as organizações criminosas que atuam na região. Pelo tempo da comissão e pelas nossas limitações da própria Câmara de Deputados, não foi possível ir além, mas que certamente com a instalação de uma CPI seria possível que tenhamos, né, uma investigação efetiva, já que a investigação que acontece hoje ainda não é suficiente para que possamos chegar até os mandantes e os financiadores desse crime. Tragédia humanitária.
Essa é a definição das condições do povo Yanomami, segundo o relatório aprovado pela comissão externa, criada para acompanhar a situação na terra indígena de Roraima. A coordenadora do grupo, deputada Joênia Wapichana, apontou em seu texto que o aumento do garimpo ilegal na região gerou um ciclo de contaminação do meio ambiente e violência, ameaçando a sobrevivência física e cultural dos índios Yanomami. O relatório, baseado em depoimentos, documentos e visitas à terra indígena, aponta que as autoridades nacionais e locais conhecem a situação, mas que as respostas têm sido insuficientes. Daí surgiu uma série de recomendações também, que ao nosso ver, ela merecem a atenção do governo, novo governo que vai vir assumir o nosso país, aí a responsabilidade, mas também aqui desta casa, do Legislativo, que tem propostas também para que se debruce uma legislação que seja mais na linha da proteção das terras indígenas, na coibição de crimes organizados, como é o garimpo ilegal. Deputados de vários partidos utilizaram a tribuna da Câmara para se manifestarem sobre a invasão da Rússia contra a Ucrânia. Tropas russas invadiram o país vizinho. Para o deputado Cláudio Cajado, a Rússia promove uma injusta agressão, iniciando uma inaceitável guerra. Apelo nesta oportunidade de forma veemente para que a comunidade internacional se manifeste e ajude a Ucrânia na sua justa defesa, além de impor à Rússia as sanções econômicas necessárias contra essa atitude inaceitável e incabível. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, utilizou as mídias sociais para defender a via diplomática para solucionar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele se posicionou contra a guerra. Segundo Lira, o mundo já enfrenta o luto de milhões de perdas da pandemia de Covid-19. À medida que voltamos à normalidade, assistimos uma escalada sem precedentes entre Rússia e Ucrânia. Neste momento, precisamos de paz, entendimento e que as duas nações busquem os caminhos diplomáticos. Em nota, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional também condenou o ataque russo. Segundo o documento assinado pelo presidente do colegiado, o deputado Aécio Neves, os bombardeios russos contra a Ucrânia, país soberano que conquistou sua independência em 1991, viola as regras e normas internacionais e deve ser fortemente condenado pelas instâncias multilaterais e os governos democráticos. Era grande a expectativa. Lewis Hamilton chegou à Câmara num carro da Embaixada da Inglaterra. Já dentro do prédio, Hamilton foi recebido com muitos aplausos por uma multidão que lotava o plenário onde aconteceu a sessão solene. O piloto foi indicado ao título de cidadão honorário do Brasil por ter repetido um gesto famoso de outro campeão, o brasileiro Ayrton Senna. Naquele momento, milhões de brasileiros estavam vendo nossa bandeira sendo usada de um modo universal, de um modo que nos unia e não como instrumento de divisão. Naquele momento, Sir Hamilton resgatava nosso maior símbolo e se tornava um irmão dos milhões de brasileiros. Hamilton recebeu o título de cidadão honorário e também a medalha do mérito legislativo, diante de uma grande plateia que a todo momento demonstrava verdadeira adoração pelo piloto detentor de 7 títulos mundiais de Fórmula 1. Ao agradecer emocionado as homenagens, Hamilton declarou seu amor ao Brasil. Lembrou de seu grande ídolo, o piloto brasileiro tricampeão Ayrton Senna, e deixou uma mensagem aos brasileiros. A minha mensagem para todos que estão aqui nesse país maravilhoso é que quando eu era mais jovem, as pessoas me diziam quando eu dizia que eu queria ser um piloto de Fórmula 1, quando eu dizia que eu queria ser como Senna, muitas pessoas diziam que era impossível, que eu nunca teria sucesso, que eu não queria conseguir nada. E estar aqui hoje prova que se você tiver esperança, ficar focado e continuar a acreditar em si mesmo, qualquer coisa é possível. Eu quero que as pessoas aqui, sobretudo os jovens, que sonhem grande e que busquem corram atrás dos seus sonhos e nunca desistam. E chegamos ao fim da nossa retrospectiva. Esses foram os fatos mais marcantes que pautaram os trabalhos da Câmara em 2022. No ano que começa, já com um novo presidente da República, teremos a posse dos novos deputados e novas eleições para as presidências das duas casas legislativas. E o jornalismo da TV Câmara estará presente, acompanhando esses fatos de perto.
Eu sou Mariana Monteiro, obrigada pela companhia e até a próxima.